Olá, nós estamos aqui hoje da TV Barueri, estreando no programa Chaves do Sucesso. Nós estamos com duas convidadas assim muito especiais, que é a Sara Alves e a Fati Santos. A Sara Alves é estrategista digital e a Fati Santos é contadora. Mas eu quero que ela se apresente aqui para vocês. Maravilha. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, estreando, que baita responsabilidade, né? Não é? Estrear um programa novo na TV Barueri. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou Fati Santos, sou contadora especialista tributária e mentora de contadoras, moro aqui em Barueri. Eu sou a Sara Alves, estrategista digital. Primeiramente, antes de falar as outras coisas, né, é agradecer a essa oportunidade de estar aqui, de poder contribuir um pouco, contar um pouco da minha história, da minha trajetória. E o propósito de ser estrategista digital é gerar transformação mesmo na vida de outros empresários para que eles possam sentir que o negócio deles não é algo pequeno, mas é algo realmente que tem a capacidade e que gera transformação na vida de outras pessoas, que só é possível alcançar em massa se for através do digital, né? Então, isso é o pouco daquilo que eu faço. Então, então, a gente está muito grato por vocês estarem aqui fazendo parte desse programa, né? Nessa nova estreia, nesse novo formato do nosso programa. E eu gostaria que vocês passassem, assim, para nós aqui que estamos assistindo, sobre a trajetória de vocês, né? Vocês são cristãs, né? Têm família. Eu quero saber como desenvolver esse lado do empreendedorismo, como empresárias. Eu quero que você conte um pouquinho de como tudo isso começou, porque nós sabemos, né, que a gente como mulheres, né? Nós nos identificamos porque sabemos que não é fácil, né? Porque nossa responsabilidade, às vezes também no mercado também a gente adquirir esse posicionamento, porque tivemos que conquistar muitas coisas para chegar até aqui, né? Sim. E eu gostaria que vocês pudessem pontuar, né? Como que foi essa trajetória? Se vocês, né, é de família, se vocês sempre tinha essa veia, né, de empreendedorismo na família, ou se foi mesmo uma inspiração do Senhor, assim como vocês são cristãs, né? Uhum. Já tinha esse trabalhar de Deus na vida de vocês. Eu quero que vocês contam para nós um pouquinho aqui, porque eu tenho certeza que muita gente está assistindo esse programa vai se identificar com a história de vocês, porque eu tenho o prazer de conhecer essas duas pessoas assim maravilhosas que tenho a honra, né, conhecer através do pai delas, que é o Messias, que eu quero agradecer também ele, né, por fazer essa ponte, como eu faço, né, um network, a gente vai conectando com pessoas maravilhosas na nossa caminhada. E eu queria que vocês passassem um pouquinho para quem está assistindo nós nessa tarde. Primeiramente que assim, eu sou a segunda filha mais velha de uma família de 6. E a Sara, eu falo que ela é um presente que eu pedi para Deus. Porque dos 6, só nós duas somos mulheres. Então, depois teve meu irmão mais velho, e aí veio eu, depois 3 meninos. Eu falei, Deus, eu quero uma irmã. E aí veio a Sara. E quando você pergunta se a gente sempre teve essa veia empreendedora, recentemente eu entendi que não. Eu pensava que, não, 2020 que foi a virada para mim com relação à visão empreendedora, foi agora. Só que eu cuido dos meus irmãos desde os meus, nem lembro quantos anos, que eu precisei assumir a minha casa para que minha mãe pudesse trabalhar fora. Então eu cuidava deles. Então, meu irmão caçula, que hoje tem 30 anos, eu cuidei dele desde os 6 meses de idade. E aí os vizinhos vendo a forma como eu cuidava deles, eles começaram, você pode cuidar também do meu filho? Então, assim, pagava pouca coisa, tipo, R$ 20 no mês, R$ 30 no mês. Mas hoje, com a visão que eu tenho hoje, eu já empreendia desde ali. Eu só não conhecia com este nome. E logo depois veio também, né? A gente fez a nossa própria mercearia em casa, na garagem de casa, vendendo salgadinhos, Bala. balas, chiclete. Aí a mãe fazia bolo e a gente ia vender isso na frente das empresas, porque a gente mora num bairro que ele é industrial. Então a gente ia em horário de café da manhã, a gente ia em horário de almoço, café da tarde, vender. Então assim, a gente sempre trabalhou, a gente sempre empreendeu, só que não conhecia com este nome. E para ingressar e chegar até onde nós estamos hoje, o ponto de partida para mim foi a pandemia,
Porque eu vim para as redes sociais com o intuito de exclusivamente prospectar clientes para imposto de renda, porque eu me formei em 2013, só que a minha faculdade, quando eu comecei a minha faculdade em 2009, 2010, desde 2010 eu já faço imposto de renda, porque eu entrei com a cara e a coragem, eu nunca tive medo. Então eu entrei com a cara e a coragem. Errei? Muito. Mas fui mapeando tudo que foi de errado e hoje, além de ser contadora, especialista tributária da pessoa física e pessoa jurídica, eu também ensino outras contadoras. E tudo isso foi bagagem que a gente aprendeu a utilizar a nossa trajetória, trazer a nossa trajetória para os nossos negócios. Então, quando eu vim na pandemia, aí primeiro foi meu esposo, que ele falou assim: você fica respondendo as dúvidas de todo mundo, você responde por ligação, você responde pelo WhatsApp, você responde pelo Instagram, por que você não abre logo um Instagram, então, profissional para você centralizar e responder todas as dúvidas de uma vez? E aí eu fiquei com aquilo. Aí falei, não, eu preciso de confirmação. A gente é cristão, né? A gente quer confirmação. Aí vem a minha irmã. Por que você não abre o Instagram profissional? Ah, no Instagram profissional vai ser mais fácil. E aí foi. Aí eu falei, vamos ver no que vai dar. E aí a gente veio. E aí sabe aquela frase, começa com o que você tem? Foi exatamente isso. Então, criei ali a página, época de período de auxílio emergencial. As pessoas totalmente perdidas, não sabiam o que fazer. Então, aí foi nesse momento eu ajudando. O nosso papel, na verdade, o nosso chamado, que é o servir, sempre foi muito latente. Então, se eu sei e o outro não sabe, a gota do meu conhecimento, ela é um oceano para quem não tem. Então, quando eu enxerguei isso, ali para mim ficou claro. Então, se a pessoa está do outro lado, ela não consegue baixar um aplicativo do Caixa Tem para fazer o cadastro, ela não consegue um benefício que está sendo dado, então eu vou servir. Então, foi assim que eu comecei. No digital, eu comecei exatamente assim. Só que nessa, já estava vindo do mundo corporativo. Então, arriscando mesmo, assim, metendo, né, a cara e a coragem. As portas sendo fechadas, tudo bem, não é para mim. É ter plena convicção, como a gente estava conversando, que nada na nossa vida acontece não é da permissão de Deus. E uma vez eu ouvi que Deus se importa com uma folha da árvore que cai. Para nós é insignificante, né? É uma folhinha. Se ele se importa com uma folha da árvore, por que ele não vai se importar comigo, com você? Que é a menina dos olhos dele. Então, aquilo me marcou. Então, desde então, eu venho sempre trazendo tudo que a gente faz tem muito esse olhar como viés cristão. Então, eu sou cristã, eu tenho um chamado, meu chamado é servir. Então, eu preciso servir as pessoas, porque a minha mãe ensinou pra gente da seguinte forma, Carla: fazer aos homens como se estivesse fazendo para Deus. Não, isso é tremendo, né? Porque isso é, eu acho que a base de tudo, né? Porque quando a gente faz com amor, com dedicação, sabendo que você vai trazer um benefício para o próximo, a gente faz com mais excelência, né? A gente coloca o coração e traz mais a humanidade mesmo, né? Que o mundo, às vezes, tem tantas situações acontecendo que tem entristecido, né? Muitas pessoas com depressão, igual vocês falaram, né? Tá ali numa forma de poder auxiliar. Às vezes a pessoa está em casa e o digital tem aberto muitas portas, né, para as pessoas que hoje às vezes está lá com uma depressão, com uma tristeza profunda e tem tanto potencial. Você, né, Sara, você também trabalha com empreendedoras, dá esse auxílio, né? E eu acho isso algo maravilhoso, porque eu tenho certeza que você tem resgatado muita gente que está no anonimato. E eu acho que esse é o propósito de Deus também, como você falou, né? Você como contadora, né? E abriu já uma oportunidade para sua irmã, porque ela começou a ter uma visão diferenciada. E é importantíssimo a gente unir o propósito, a gente ter uma unidade, conectar um com os outros, né? Eu falo não só como irmãs, mas muitas pessoas que estão assistindo a gente também, às vezes se identifica com isso, que tem um potencial e tem alguém do seu lado que faz algo que vai destravar uma chave, né? Quando a gente falando sobre chaves do sucesso, vai destravar uma chave também para que você possa ter uma nova ideia. Isso. E às vezes está tendo uma fonte de renda. E eu também, né, como na minha vida também, me identifico um pouco, porque teve muitas dificuldades também. Minha mãe sempre empreendeu, então foi algo assim para a gente que despertou esse lado da gente poder
não focar só nas dificuldades da vida. Conhecemos Jesus também ali, onde Deus começou a trabalhar de uma forma extraordinária na nossa vida, né? Meu pai foi com um problema sério de saúde, e ali minha mãe começou a empreender. Ele já estava empreendendo, mas ela começou a levar, ele trabalhava fora, ela começou a levar a casa, né, sozinha nesse trabalho, porque ele não conseguia, e 3 irmãs, né, e era a gente pequena ali, toda aquela dificuldade, e isso trouxe um sonho, a gente começou a sonhar, meu pai também, que ele tinha uma depressão profunda, né, e aquilo trouxe ele também para que ele não se entregasse àquele problema. Então, eu creio que esse trabalho de vocês, né, você, Sara, realmente trabalhando dessa forma com mulheres, levantando mulheres, você é CEO, né, você trabalha com uma mentoria e SEO em empreendedorismo digital, né? Exato. Então, eu quero que você fale um pouquinho para nós aí sobre essa forma, nesse método aí que você desenvolveu através da vida da sua irmã e de Deus, né? Foi algo que, de fato, foi direcionado mesmo por Deus, porque eu trabalhei por 10 anos no CLT como analista da qualidade, não tinha nada a ver com marketing digital. Só que veio a pandemia e eu fui uma das convidadas a me retirar, né? E na ocasião eu não entendi aquilo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Tava tudo certo para eu ser promovida, eu fui desligada, que negócio é esse, né? E há vários questionamentos que a gente faz de não aceitar aquilo que tinha acontecido. E logo depois eu descobri que eu estava gestante. Então, logo na semana seguinte que eu assinei toda a papelada do desligamento, eu descobri que eu estava grávida. E aí o meu mundo caiu, né? E agora? O que vai ser? Então, a empresa, na minha cabeça, humilde cabeça, o melhor seria, vou acionar a empresa, vou para ter os meus direitos tudo certinho e vou voltar a trabalhar com o que eu gosto, porque eu amo ser da área da qualidade, né? Só que a recepção foi totalmente o contrário, você não é bem-vinda mais aqui. Então, eu precisei ir na justiça para ter todos os meus direitos e eu questionava Deus por quê? Porque se eu era tão qualificada naquilo que eu fazia, se eu ia bem em todas as avaliações de desempenho, se todo mundo elogiava, o cliente interno e externo, por que que eu estava sendo expulsa daquele lugar, né? Não aceitei, né, as brigas internas e eu falei, então, orando a Deus, buscando direcionamento, o que vai ser agora da minha vida, agora não é só eu, meu marido, agora tenho mais uma pessoinha dentro de mim que eu tenho que saber lidar, ter condições, né, um mix de sentimento, a cabeça borbulhando e a pandemia gritando e minha mãe tendo a necessidade, porque o negócio da minha mãe foi 100% impactado. Quem vai na pandemia numa costureira? Ninguém. Então, ali... Era isolamento, né? Isolamento, todo mundo em casa. Então, o negócio da minha mãe foi 100% impactado e os meus irmãos, você sempre teve mais expertise no digital. Porque eu sempre usava para o meu benefício, não para fazer algo para viés profissional. Ver o que você pode fazer para ajudar a mãe, levar a mãe para o digital, para poder ajudar com a renda da casa. Falei, tá, vou estudar, já tô livre mesmo, mais tempo mais ocioso, vou buscar saber o que está acontecendo, o que eu posso fazer para contribuir. E fui vendo as coisas que tinha no YouTube, no Google, fui lendo e assistindo vídeo aula, não isso, tinha aquilo, ainda a facilidade outro. da inteligência artificial. Não tinha inteligência artificial para facilitar a vida, então era o jeito tradicional mesmo. E fui testando, abri o perfil na rede social do Instagram da minha mãe, fui aplicando tudo aquilo que eu ia aprendendo para encurtar a história. Minha mãe teve renda na pandemia porque a gente ia até os correios postar as coisas que estavam sendo vendidas. Então, a partir dali, eu olhei e falei, nossa, a minha mãe nunca ia conseguir fazer isso sozinha, ela não tem essa facilidade com o digital. Então, tem mais pessoas na mesma dificuldade que a minha mãe. E se eu começar a ajudar essas pessoas também? Então, foi aí que eu fui vendo que é uma oportunidade eu posso fazer isso porque hoje eu tenho a bagagem de conhecimento. Por mais que seja pequeno, esse pequeno contribuiu com a minha mãe, então vai contribuir com mais empreendedores. E assim eu comecei a estudar as estratégias e logo depois veio a dificuldade da minha irmã. Falando, nega. Foi na mesma época, então minha mãe foi ela começou, então a gente até fala, a minha mãe foi a minha primeira cliente na minha empresa de contabilidade e a primeira cliente da Sara. Então a gente começou realmente assim, foi o nosso case de sucesso. Sucesso. Porque ela começou a fazer as máscaras, então a minha mãe
esse boom foi justamente por conta da venda das máscaras na época da pandemia. Então, a gente sempre vaidosa, a gente já que tinha que sair para as ruas, Era então vamos tudo sair, pelo menos tem combinado. que estar combinando. Então, as nossas máscaras tinham que combinar com o nosso look. Tiara. A gente fazia com tiara, tudo bonitinho. Bonitinho. E as pessoas de fora começaram a ver e aí falaram, mas onde que você compra as máscaras que combinam com a sua roupa? Aí eu falei assim, minha mãe faz? Mentira. Ela faz pra fora? Minha mãe não fazia, mas a gente falou, faz. Agora Faz pra fora. Aí, mãe, tem pedido pra senhora. Ela, meninas, não, tem pedido, vai fazer. E aí começou. Aí ela fazendo para as pessoas do nosso trabalho, os nossos amigos. E aí, e assim, tinha amigo que comprava 10 máscaras de uma vez, 20 máscaras de uma vez. a gente foi pra linha de produção pra ajudar a minha mãe. Pra ajudar minha mãe. Olha que lindo, né? Essa unidade da família, né? Então, assim, que como a palavra do Senhor fala, né? Quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Então, uma casa alinhada e unida destrava, né? Chaves, né? Isso também, você que está assistindo esse programa, que você venha pegar essa visão. Às vezes, se há alguma divisão, você fala assim, nossa, não tenho alinhado no mesmo pensamento. Busca, né? Uma direção de Deus para que haja um alinhamento na visão. Porque, assim, eu acredito dessa forma e vivo isso como vocês também, né? A gente sabe que Deus, situações contrárias que vêm na nossa vida, vem justamente para trazer um novo patamar, um novo nível. E quando nós compreendemos isso, principalmente uma unidade familiar, a gente vai... Ou não passa tanta dificuldade, porque era uma pandemia onde as pessoas estavam com problemas, né? Tava tendo vários tipos de problemas, assim, muita escassez, mas ali teve um novo nível. Então, sempre tem algo na dificuldade onde você pode destravar o seu caminho para uma nova caminhada. Então, fica essa dica, essa chave, né, nesse programa. Pessoas assim como a Sara, como a Fati, pessoas assim, né, com uma história de vida maravilhosa, com uma família assim, que eu, como eu falei, tive a honra de conhecer o pai delas, né? Num evento também de palestra, que eu tô muito honrada, né? Fiquei muito feliz por ter tido essa conexão, porque como nós sabemos também, né? Às vezes não é só... Tem o lado financeiro, mas pessoas são portas. Pessoas, assim, quando você valoriza as pessoas, esse network, se você puder estar em ambientes também, como eu sempre falo, sabe? De palestra, onde você abre o seu entendimento para ir para um novo conhecimento... Não se isolar, né? Porque na época da pandemia também teve pessoas que se isolaram também, com muita depressão, e às vezes se fecharam com um pouco de medo, né? Mas tinha uma forma de comunicar, que é o digital, né? Muitas pessoas no digital começou a destravar, começou a... Alguns talentos ali que estavam assim... Aflorar, né? Adormecidos, né? Adormecidos, E eu creio que nessa tarde também muitos talentos vão ser despertados, viu? Recebe essa chave aí, porque eu creio que quando a gente sobe, a gente vai para um novo nível naquilo que a gente trabalha. E a gente passa por alguma dificuldade, você tem uma autoridade, né? Para você liberar uma chave na vida das pessoas também que estão perto de nós, aqueles que se conectam e se identificam com a gente. Exato. Então, eu acho que isso foi algo maravilhoso na vida de vocês, a vida da família de vocês, né? Foi. Sim. Mas nós vamos para os nossos comerciais, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Chaves do Sucesso. Vila Ema Rodas e Pneus para carros nacionais e importados. Entregamos para todo o Brasil. Entre em contato conosco. Voltamos aqui com o programa Chaves do Sucesso. Nós estamos com duas convidadas super especiais, que é a Sara Alves e a Fati Santos. E a Sara estava falando aqui pra gente sobre essa parte, como ela começou a trabalhar no digital, foi com o auxílio da família na época da pandemia. Então, ela está contando aqui para nós, está super interessante esse assunto. Continua. E aí, assim, né, a minha mãe, então, ela foi a porta de entrada para que eu pudesse entrar nesse caminho do marketing digital. Ali ainda a chave foi começando a virar para poder contribuir com novos empreendedores que estavam no mesmo nível da minha mãe. E aí, no decorrer desse caminho, a minha irmã também estava se posicionando para poder atrair novos clientes. Ela sempre teve o sonho de sair do CLT, de ter a sua empresa contábil, de fazer a diferença na vida dos empreendedores.
Só que ela tinha um chefe na ocasião que não era tão legal assim. Ele se fingia ser uma pessoa humana, super disposta a contribuir com a jornada de trabalho, de crescimento profissional, só que por detrás não era tão lindo assim como ele se mostrava. E uma vez dentro dela, na tentativa de ela poder contribuir com as pessoas, com o conhecimento que ela tinha, que ela postava na rede social, ele virou para ela e disse que ela não ia ser ninguém, que ela não ia conseguir por conta da cor, por conta de ela ser mulher na profissão contábil, e que não, aquela profissão não era para ela, que era melhor ela desistir. Só que o engraçado é que assim, quando ele me contratou em 2019, que eu trabalhei em diversos segmentos, trabalhei no agro, indústria de borracha, indústria de produtos de higiene, telemarketing, na parte de certificadora. Então, assim, fiz um tour pelo mundo corporativo, sem entender muito. E quando eu decidi voltar para a área da contabilidade, peraí, eu tenho uma formação, né? O que eu tô fazendo? Eu tô trabalhando numa área que não me faz brilhar os olhos. Eu falei, vou decidir voltar. E aí foi quando eu comecei a fazer a minha pós em gestão fiscal e tributária. E quando eu decidi, eu falei, eu preciso voltar para minha área. E foi quando ele me contratou. Aí sabe aquela pergunta, o que você se imagina fazendo daqui 5 anos? Aí na entrevista eu respondi, estar com a minha empresa de contabilidade, trabalhando para mim. E aí ele falou assim, eu nunca ouvi ninguém numa entrevista falar dessa forma. Eu admiro profissionais com espírito empreendedor. Que fique claro que esse é o teu motivo de contratação. Pensa como eu fiquei feliz? Eu fiquei extremamente feliz. E aí comecei. Eu estava numa posição, eu ganhava muito mais. Como eu decidi voltar para a área, meu salário baixou pela metade, porque eu precisava voltar. Então eu tive que dar esse passo para trás. Então eu voltei como analista fiscal júnior, ganhando muito menos do que eu ganhava, tive que readequar a minha finança. Mas agora eu tô voltando para minha área. Em curto período de tempo, eu estava cuidando de uma carteira na contabilidade de 66 empresas, regime simples nacional, lucro real, lucro presumido, igual as pessoas, igual os seniors, com o mesmo nível de responsabilidade. E aí, quando eu comecei a empreender de fato, porque meu sonho não era estar com a minha empresa dentro de 5 anos, então eu preciso remar para chegar lá. E aí foi quando eu vim pro digital, e aí a minha irmã ali me ajudando. 2019 ele me contratou, 2021 ele me demitiu, e o motivo da minha demissão foi, primeiro ele falou assim, tinha uma página no Instagram, Fati Contadora, que na época era a minha página. Você conhece? Aí eu toda feliz, claro, é a minha! Aí ele falou assim, estou acompanhando essa página tem 1 semana. Eu falei, que legal, e aí, o que você achou? Aí ele falou pra mim assim, horrorosa. Você fala de coisa que você nem domina, porque lembra que eu falei que eu falava sobre a ajuda do auxílio emergencial, dúvidas de imposto de renda. Na época a gente criou um canal para a gente divulgar vagas de emprego, porque eu tinha facilidade eu ia na entrevista, mesmo que eu não passava, eu fazia amizade com os recrutadores. E aí os recrutadores, olha, eu tenho uma vaga aqui, você tem alguém para me indicar? E aí eu e a minha irmã criamos o canal do Bem, que é que a gente tem até hoje esse grupo, em que a gente divulga vagas de emprego que a gente recebe. E aí eu dava dicas de currículo, porque a minha gota de um oceano é um oceano, a minha gota de conhecimento é um oceano para quem não tem. Então aí ele falou, fala para todo mundo, não fala para ninguém, fala de coisas que você nem domina, tá uma bagunça. Aquele dia eu chorei tanto, chorei. Acordei no outro dia seguinte, na Bíblia fala, né? Choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Basta cada dia o seu mal. Acordei no dia seguinte, liguei pra Sara e falei assim, nega, é o seguinte, minha página tá uma bagunça. A gente precisa resolver e você vai ser a pessoa que vai me ajudar. Eu preciso de uma logo, eu preciso de uma identidade visual. Eu falei, a gente precisa ver isso pra ontem. Na época, as nossas artes nós fazíamos, sabe aonde? No PowerPoint. No PowerPoint. Eu nem conhecia a nem ferramenta conhecia Canva. O que é Canva? Photoshop, Nada disso. Era Vazio que nós tínhamos dentro porque a do gente tinha em PowerPoint. mãos, né? E aí a Sara falou assim, pode deixar, eu abraço a sua causa, bora juntas. Foi aí Nossa, que que fui interessante, estudar. viu, meninas? Porque fala assim, né? Às vezes uma crítica, né? Às vezes, assim, tem a crítica construtiva, mas tem a crítica que é pra te derrubar. Mas quando você tem uma visão
diferenciada, ele focou naquilo que vocês precisavam prestar atenção para virar a chave. Exato. Então, isso é muito interessante. Às vezes, você tem que olhar, não sei o que você tem passado também, tá nos assistindo nesse momento. Às vezes, você pode ficar entristecido por alguma palavra. Às vezes, a pessoa veio mesmo para ferir. Ou, de alguma forma, até para te dar um conselho construtivo. Mas tem uma visão diferenciada. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, se nossos olhos forem bons, o nosso corpo será luz, né? Uhum. E tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, toda a crítica, toda a coisa, a gente tem um chacoalhão. Às vezes tem um chacoalhão na vida, né? Fala, nossa, parece que eu levei um chacoalhão. Sim. Mas pode ter certeza que é um despertamento para algo novo que tá surgindo. E Então, eu foi creio que isso aí exatamente foi isso. algo Foi assim, isso. né? Foi um trampolim, Foi. né? Ele falou o que ele quis, eu entendi do jeito que eu quis, tá tudo bem. Ok, você falou pra derrubar, aí a Sara entrou em ação. E foi daí que eu comecei a entender, estudar sobre agora o mercado contábil. O que funciona no marketing contábil? Eu fui em busca, aprender de novo e fui estudar para poder aplicar estratégias que realmente funcionavam para esse nicho, porque é um nicho tão específico, tem uma linguagem muito técnica e as pessoas não conseguem tirar o Compreender, tecnês da fala e dificulta de ter clientes por conta disso, tá? Igual aquele comercial, blá, 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 uísque sachê. Então, ela tá falando, tá com muita propriedade, tá convicta, mas o empreendedor que tá do outro lado, ele tá, não entendi, serve para mim? É para esse momento que eu tô? Então, assim, eu fui entender, a aprender a respeito das estratégias do marketing digital para o público contábil e ali ia testando no perfil da minha irmã. Vamos fazer isso, vamos Cobaia. aplicar isso, vamos mudar isso e vamos fazer assim, vamos fazer assado. Botei ela no fogo para fazer a primeira live dela, porque ela não queria de jeito maneiro fazer live. Eu falei, não, você precisa mostrar, você tem tanto conhecimento, tá todo mundo te procurando e você só tá nos bastidores, a gente precisa mostrar a sua capacidade. Aí ela falou, não, marca. Fizemos a antecipação ali nos stories dela, falando que tal dia e tal hora ia ser a live e tal. Postou já eras. Aí eu falei, meu Deus, eu não posso Agora voltar vai, atrás. não vai voltar atrás. Porque na época, né, não sei, né, quando vocês iniciaram, não tinha muita gente que tava, assim, colocando a cara no digital, falando sobre esse tipo de trabalho. Porque eu falo assim, nós que temos, né, empreendemos, temos muita falta de conhecimento. Aí faz daquele jeito, ou às vezes você coloca para um contador fazer algo para você, mas você também não tá entendendo nada. Então, eu acredito que essa nova mentalidade da forma, né, do digital aí, de vocês terem uma linguagem também, falar a linguagem do cliente, né? Porque a gente precisa também, acho que entender, não sei se cabe, falar a linguagem do digital para cada nicho, para cada área, né? Exato. E eu acho que nessa parte aí, você como contadora, né, Sara, eu acho que foi algo... A Fati, né? Tudo bem, todo mundo fala. A gente já tá acostumada. Eu acho que é algo muito bom a gente ter abrir esse entendimento, esse conhecimento, né? Porque, né, a gente não entende, né? Qual o tipo de empresa que eu posso abrir? Microempreendedor, uma empresa individual, assim, tem várias, Sim, né? sim. E eu acho que a gente tem que também entender o que cabe mais para nós, mas de uma forma mais clara. Sim. Porque às vezes eu acho que às vezes tem uma linguagem muito técnica que a gente não consegue entender. Eu acho que isso, você tem esse trabalho, né? E você faz isso no digital, as pessoas, né, podem ter um acesso, acho que é nas suas redes sociais, né? Exatamente. O que aconteceu? Quando a Sara começou a sentar em mesas e começou a me entregar as estratégias que a gente começou a testar para validar no perfil, eu comecei a perceber que realmente falar o tecnês não funciona eu falar para o empreendedor, para o empresário. Eu tenho que falar com as minhas alunas, aí é quando eu estou na minha skin de mentora de contadora que eu posso usar o técnico. Então, nós vamos para os nossos comerciais, daqui a pouquinho nós voltamos com esse assunto que está super interessante. Vila Ema Rodas e Pneus para carros nacionais e importados. Entregamos para todo o Brasil. Entre em contato conosco. Estamos aqui com o programa Chaves do Sucesso. Nós estamos aqui com duas convidadas super especiais. E a Fati estava falando aqui sobre... Ela sempre foi contadora, né? Mas ela virou essa chave aí de mentoria, né?
E eu queria que ela falasse um pouquinho para nós, que esse assunto é interessantíssimo. Se tiver alguma contadora, você conhece alguma contadora que tiver interessado, né? Algo importante, que você tem firmado mulheres, não, de todos os tipos, né? Mulheres e homens, né, Fátima? Na verdade, assim, eu tive um mentorado, porque toda a minha comunicação, Carla, eu centralizei para a mulher, porque a mulher tem mais dificuldade. É muito comum você ver mais, principalmente na área da contabilidade, embora falem que o ramo da contabilidade é uma área predominante por homens, você vai ver mais mulheres sentando para aprender. Entende? Então, quando eu vim eu estava junto com a Sara, fazendo toda essa reformulação do perfil, que aí ela me escalou para fazer a live, assumi o compromisso público para fazer a live, e eu assumi o compromisso público para responder dúvidas sobre imposto de renda. Eu comecei nesse dia suando. Eu estava com a voz trêmula, eu estava muito insegura, mas quase eu estava querendo me bater do outro lado, que estava acompanhando ela. E aí comecei respondendo uma dúvida aqui, outra dúvida ali. E aí até eu me senti no meu momento de segurança, estavam fazendo perguntas que eu dominava. Então não tinha porquê. Então eu comecei a responder, terminou a live. Eu falei, gente, até a próxima live. Aí ela na minha cara, tipo, uai? Vai ter próxima live? Queria nem pra quem não fazer queria fazer a primeira. Mas a gente precisa, na verdade, ter sempre pessoas que vai nos impulsionar, que vai enxergar o que a Potencial, gente mesmo não está enxergando. Então ela enxergou este potencial. Meu esposo enxergou esse potencial, que eu conseguiria somar com outros negócios, negócio de contadoras, para além só de empresas, sabe? E aí ali eu comecei a perceber, então tá. Aí começou a chegar a pergunta, quanto que você cobra para me ensinar? Quanto que você cobra para me ensinar para abrir uma empresa? Quanto você cobra para me ensinar para regularizar uma empresa? No começo, o servir latente, assim, ó, no talo, nada. Entrava remotamente, ajudava um aqui, ajudava. E assim, o online, né, o digital, então atendendo no Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul. Fui assim, ajudando as pessoas. E aí, meu esposo falou assim, as pessoas estão te enxergando como referência. Por que você não cobra? Eu falei, porque é muito fácil. Ele, então, mas é fácil pra você, não é fácil pra elas? E aí, a minha irmã, nega, tá claro, eles estão enxergando como referência. Bora lapidar isso. E aí eu falei, então tá bom. Aí foi quando eu assumi a skin de mentora. Então eu falei, ok, eu vou ensinar outros profissionais contábeis. Porque aí, como eles usavam muitos termos técnicos, eu falo numa linguagem usando exemplos do dia a dia. Então, se eu vou ministrar, por exemplo, uma aula para empresárias da beleza, eu vou trazer exemplos de situações reais do dia a dia delas. Porque eu tenho clientes que são da área da beleza. Se eu for atender um público que é voltado para a área da tecnologia, eu tenho clientes da área da tecnologia, eu sei quais são as dificuldades. Então, todos os exemplos são pautados para ele entender a necessidade dele olhar para o negócio dele com uma forma, com mais carinho, eu falo. Porque eu sei exatamente quais são as dificuldades. E aí, naquela live que eu não queria fazer, que eu fiz, naquele dia eu fechei 17 declarações de imposto de renda. Nenhuma para o estado de São Paulo, todas para fora do estado. Eu falei, o alcance do digital é surreal. Surreal. Nossa, Fati, você tem uma forma tão desembaraçada, assim, principalmente, né, imagina o seu nicho aí, né, de contadora, como você consegue trazer, porque a dificuldade das pessoas, naturalmente, não é iniciar. Sim. Dar o primeiro pontapé de como ela tem que começar o negócio, começar a caminhar, né? E isso é em todas as áreas, né? Sim. Então, eu acho que é algo muito importante, essa mentoria para você começar a dar os primeiros passos. Eu creio que você direciona essa visão, né? Onde, porque eu creio que na parte do... Como contadora, tem vários nichos também, não é? Tem várias áreas, vários segmentos. É igual, por exemplo, o médico. Então, a pessoa se formou em medicina, mas ela precisa se especializar em uma área. Dermatologista, ortopedista, fono. Então, tem ali as áreas. Então, hoje, dentro da contabilidade, dentro da mentoria que eu tenho hoje, que é a mentoria Eminência, qual que é o foco dessa mentoria? Formar contadoras para que elas sejam eminentes, para que elas estejam no alto, para que elas estejam realmente em destaque. Menina, até arrepia, viu? Porque eu acho muito interessante. Porque quando você descobre isso na área que você estiver trabalhando e você descobre mesmo qual que é o foco, onde você tem que focar, destrava. Aí você começa a ter o retorno daquilo que você investiu, do seu conhecimento. Então, eu creio que é um dom de Deus, né? É um dom. Onde você consegue identificar cada uma, né? Porque você conversando, às vezes você já pegou pessoas que tá assim, nossa, tá dando uma área, né? E você, não é bem assim. Eu identifico em você que você precisa focar
Já. É tremendo isso, sim, né? tem uma aluna que a história dela é bastante emocionante, porque ela queria ingressar na contabilidade, mas ela tinha zero experiência. Porque é aquele famoso, você precisa ter experiência, mas ninguém te dá a oportunidade de você ter a experiência. É. E aí, dentro dessa mentoria, o foco é justamente esse. A mentoria eminência é pegar a contadora que tem a formação, ou se ela ainda está estudando, mas ela deseja empreender. Então, não é uma mentoria para quem não quer empreender na contabilidade. Então, eu ensino esse passo a passo, porque eu sou o meu case de sucesso. Então, o que funcionou para mim, eu sei que funciona com outras pessoas. Essa turma que eu estou encerrando agora são 20 alunas. E são 20 alunas que a transformação delas vai para além da contabilidade. Então, qual que é o meu foco? É provar que é possível você não é viver da contabilidade, é viver a contabilidade, é diferente. Porque quando você vive a contabilidade, você cuida de cada CPF, de cada CNPJ como se fosse o seu. É esse o nosso lema. Porque a gente tem a plena convicção que a gente está lidando com realização de sonhos. E aí ela falou pra mim assim, mas eu não sei que área que eu vou, pra onde que eu vou trilhar? Que caminho que eu vou seguir? E ali naquela conversa que tem a sessão individual com elas, eu falei assim, você pode focar na terceirização do setor fiscal. Você vai oferecer o seu serviço porque você já tem uma bagagem de conhecimento nisso. Aí ela falou assim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, eu sou tímida para vir digital e oferecer meus serviços. Eu falei, quando você foca numa terceirização, o seu foco não é oferecer para o cliente final. Você vai oferecer para o contador, que está aqui do seu lado. Na mesa aqui, ó, que a gente tem essas 20 mulheres, tem delas que, por exemplo, está precisando de mão de obra do seu serviço. Então, vocês vão firmar parceria. Você não precisa focar você não precisa focar em prospectar clientes fora. Porque essa prospecção deixa para quem já tem essa cara, tem a coragem de meter a cara no digital e prospectar esses clientes. Você vai ficar no bastidor cuidando do operacional porque é o que você gosta. E é exatamente esse nicho que ela está seguindo agora. Se você conhece algum contador, nossa, é interessantíssimo convidar para assistir esse programa e depois ela vai deixar aqui os contatos no programa. Interessantíssimo. Eu, assim, que não sou dessa área, eu já estou impactada só de ouvir você falar. Então, eu acho que é algo extraordinário. Eu quero te parabenizar mesmo. Que trabalho lindo. Você e da sua irmã, porque eu acho que essa conexão também de uma estar ajudando a outra, respaldando a outra, eu acho algo tão de Deus isso. Se as famílias, né, a gente começasse a aplicar isso mesmo na nossa vida, essa unidade, né? De estar um ajudando o outro. Quando a gente pode chegar tão longe, né? E Deus é maravilhoso no trabalhar dele, porque né? aí ela me ajuda com as redes sociais, ela me ajuda com o digital e eu cuido do CNPJ dela. Eu sou a contadora dela, então. Eu que me cuide, não me cuide não, que... Agora fala um pouquinho também aí dessa parte digital, que você já migrou também para essa parte, né? Dos contadores, onde você começa a também trazer para eles ter mais visibilidade, né? Porque às vezes a pessoa precisa de um trabalho, de um serviço, ela não sabe se realmente é um contador que ela precisa. Tem isso também, né? Também. Aí quando vocês começam a abrir, a colocar isso no digital, começam a falar sobre isso, as pessoas começam a procurar. Nossa, é de um contador que eu preciso. E é específico dessa maneira, né? E passa um pouquinho para nós aqui, como que é esse seu tipo de trabalho? E é vendo exatamente a rotina. Porque no digital, quando a gente não mostra que a gente conhece a rotina do cliente, eu falo não só especificamente do público contábil, mas isso é válido para qualquer nicho. Se a gente não mostra que o que está no bastidor, na rotina, durante o dia, à tarde, à noite, a pessoa ela não vai se conectar com aquilo que a gente está falando. Então, o conteúdo pode ser muito bom, mas ele vai ser muito bom para você, porque não está se adequando dentro do âmbito da vivência daquela pessoa. Agora, é diferente. Vamos pegar aqui um exemplo. A contadora. A contadora, vamos olhar para o público contábil. Ela trabalha em casa ou ela tem um escritório físico? A gente começa a mapear aí. Se ela trabalha em casa, ela é mãe? Se ela tem mãe, a rotina dela é completamente diferente de uma contadora que não é mãe. Então, na hora que eu for trazer um conteúdo para dentro da rede social, eu preciso trazer esses pequenos detalhes que ela vai olhar e falar, nossa, faz todo sentido, é a minha vida que ela está falando. Então, na criação de conteúdo, trazer um posicionamento assertivo para dentro do digital, é você mostrar para o outro que você entende da dor, que você entende da dificuldade que ele está tendo, do desejo que ele tem de crescer, de alavancar os seus negócios, de vender, de aumentar a carteira de clientes, o que está sendo o calo que está no pé dele, que está doendo. Se você não traz isso de uma forma muito clara, trazendo os detalhes da rotina,
você não consegue conversar e atrair o seu cliente. E aí, através da contabilidade, parece que para eles é bem mais difícil, porque são muitos assuntos técnicos. E aí que entrou o X da questão, que aí a minha irmã, ela trouxe, nega, tá, agora você tá falando para mim e as minhas alunas estão reclamando que elas não estão conseguindo, que elas estão contratando profissional, mas também não tá saindo ali desse tecnês, e tá sendo muito algo que a gente encontra no Google. Como que elas vão conseguir furar essa bolha para poder ter clientes que olhem e se vejam dentro daquilo que, né? que se identifique com aquilo que está sendo falado? E aí, então, eu passei a mudar o meu posicionamento. Antes eu falava para todos os empreendedores e falei, então, já que no mercado, no digital, vocês estão tendo dificuldade para ter alguém para ensinar o público contábil, eu vou passar a ensinar, já que eu tenho toda a bagagem de experiência de aplicando dentro do seu perfil, acertando, errando, então são estratégias validadas. Então, é o que você até falou uma vez, que é sobre a parte de você ocupar o lugar vazio. A teoria do espaço vazio. Já ouviu falar sobre essa teoria? É você olhar no mercado digital, do seu nicho, o que estão fazendo. E aí você olha para dentro de si e você fala, tá, todo mundo fazendo isso e eu sei algo a mais. Então você vai ocupar aquele espaço que ninguém está. Então vamos supor, no nicho, no mercado digital, no marketing, tinham várias pessoas falando a respeito de marketing profissional da beleza, pro eletricista, pro advogado, pro nutricionista, mas não tinha ninguém falando pro público contábil. Então eu ocupei o espaço vazio. Então eu escolhi o nicho contábil por conta dessa bagagem, dessa dificuldade, da expertise que eu adquiri ao ajudar a minha irmã, e ocupei um espaço vazio que no marketing até então não tinha ninguém trazendo o marketing digital para o público contábil. E aí vem através disso, tanto da parte de prestação dos serviços de criativos, de fazer a parte operacional, da parte de um social media e tudo mais, como também as estratégias, consultoria de posicionamento, de estruturação do perfil. Então tudo é algo muito personalizado para dentro da realidade daquela pessoa. Então, com acompanhamento, então vem as mentorias individuais, porque às vezes a pessoa ela quer um período mais próximo a mim, ela quer acessar mais estratégias, mais detalhes, quer que eu faça parte de algum lançamento, quer que eu crie todo esse desenho do lançamento daquilo que ela quer vender, então precisa de mais tempo. Então aí vem nessa parte mais individualizada, a nega tem a mentoria em grupo, e eu venho mais nessa pegada individual porque eu olho para a necessidade da pessoa e desenho tudo para que ela de fato não venha simplesmente, eu adquiri isso daqui, eu vou fazer e no meio do caminho abandono. Não, ela é iniciar e finalizar aquele projeto tendo o objetivo alcançado, que é venda, entendeu? Você ajuda ela a se posicionar, se posicionar e pra vender. Poder já começar a ter lucro, né? Já ter o retorno daquilo. Exatamente. Né? Então, você faz uma mentoria para contadoras, né, Fati? Você faz uma mentoria no digital para contadoras e não só para contadoras, né? Para empreendedoras no geral. E também, como vocês me passaram, você também trabalha com empreendedoras, mas auxiliando como se posicionar como uma empresária, né? Exato. Me fala um pouquinho também sobre essa transição. É diferente. Então a empreendedora e a empresária. O empreendedor, todo mundo sabe, você vai olhar aí, faz esse checklist. Quando você olha para dentro de você, você fala assim, eu penso pequeno ou penso grande? O empreendedor, ele pensa pequeno. Esse é a minha empresinha, é o meu negocinho. Trata com carinho. Fica tudo muito no diminutivo, sabe? E aí quando você tem a oportunidade de falar sobre o seu negócio, você fala, mas a minha lojinha, é tão fofa, mas porque eu tenho um bazarzinho lá no fundo da minha casa. Ou seja, você se diminui. E até mesmo quando a gente vê nos noticiários, às vezes, a gente vê aquela questão de que, esse daqui é o empreendedor. Porque está diminuindo. Mas quando eles falam de um empresário, de uma pessoa que é potência, que tem nome no mercado, esse aqui é o empresário fulano de tal. Ou seja, ele é grande, né? Então, a gente tem uma comunidade de empreendedorismo que se chama Unindo Mulheres. E essa comunidade tem todos, independente do nicho, porque a gente consegue contribuir com todas elas. E nessa comunidade a gente fala, você entrou como empreendedora, mas você vai se tornar uma empresária. A sua mentalidade hoje está pequena, mas você não é pequena. O que você sabe é um oceano na vida de todas as mulheres que estão aqui. Então, esse pensamento pequenininho de escassez,
não cabe dentro dessa comunidade. Se você quer fazer parte, você precisa ter essa sede de crescimento dentro de você, porque você tem muita E a potência. gente faz um filtro. Então, assim, para estar dentro da comunidade, a gente tem critérios. Porque nós acreditamos muito em princípios e valores. Então, se as pessoas não estão conectadas com os nossos princípios e valores, ela não serve para estar no mesmo ambiente que a gente. Sem falar que ela se torna uma laranja podre. Exatamente. Vai acabar estragando as outras que estão ali no Então, para grupo. entrar na comunidade, a gente não é nichar. A Unindo Mulheres não é nichar, não é a comunidade nichada. Tem que ser. Não. Você empreende? Sim. Você tem visão de crescimento? Sim. Você quer realmente tornar o seu negócio eminente? Seu negócio, você quer que se destaque? Sim. Então, a Unindo Mulheres é para você. Só que lá dentro tem regras. Então, por isso que não dá para aceitar qualquer pessoa. E esse foi um projeto que nasceu no nosso coração com o intuito de servir. Nós tivemos muita dificuldade no nosso começo. Sim. Tivemos muitos nãos, ouvimos muitos nãos, portas fechadas. A gente teve que correr A gente teve- atrás, né, exatamente. de todas as coisas. Basicamente, Isso. a gente não teve alguém que falasse assim, as pessoas prometiam ajuda, mas na hora Sumiam. de ajudar, elas sumiam. Então, sempre foi a gente pela gente. Vamos testar, vamos errar, deu errado, a gente chorava, a gente ficava frustrada, mas vamos levantar no dia seguinte, vamos ver o que a gente pode fazer de melhoria. E a gente começou com aquilo que tinha e a gente, com essa comunidade, a gente mudou. A gente falou, não, vamos ser a fonte. Porque também, né, quando você começa, você tem princípios e valores, né, as coisas de uma forma que vocês, na visualização de Deus, assim, algo que pra Sim. engrenar da forma correta e saudável, né? Exato. Então, não teria um crescimento saudável se não fosse dessa maneira, né? Então, Não, por não isso que teria. vocês falam que vocês acabam tendo todo esse filtro Sim, que pra vai ter fazer um cuidado. crescimento para todas que Pra entrarem, todas para que todos que estiverem no estiverem ali. ambiente. Então, vai ser um benefício. Exato. Então, para estar junto, então ela vai ter que se alinhar ou ela não vai estar. Exato. Mas o importante é o alinhamento, porque é um lugar de crescimento, né? Isso. Exato. Porque nada cresce de forma desordenada. Porque uma hora Exato. vai, né? Isso. Exatamente. E a minha mãe, uma frase que minha mãe falou pra gente ainda enquanto criança. Se você não pode mudar o ambiente, mude de ambiente. Então, essa frase bateu tão forte. Então, é exatamente. Então, se eu chego num ambiente e eu não tenho capacidade de mudar aquele ambiente, tá nítido que aquele ambiente não é pra mim. Então, muitas das coisas as pessoas perguntam, mas como que é pra você hoje? Você recebe convite pra palestrar, você recebe convite pra ministrar aula em lugares que você nunca tinha noção. Como que é isso pra você? É justamente isso, eu preciso entender o ambiente que me cabe. Se aquele ambiente é um ambiente de construção, de fortalecimento, e aí quando eu falo de fortalecimento, é principalmente na nossa essência. Se é um ambiente que eu tenho espaço para poder servir e também ser servida, então aquele ambiente serve para mim, aquele ambiente me cabe. Mas se é um ambiente que me diminui, se é um ambiente que para toda solução encontra um problema, aquele ambiente não me cabe. E ficou nítido isso quando eu estava naquela contabilidade que eu fui contratada e ele falou para mim assim, me demitiu e falou para mim que se eu desse certo na contabilidade, a gente se encontraria por aí. Ele me demitiu e me falou, você escolheu empreender numa área em que é predominante por homens, ou seja, a minoria é mulher, e ele falou, você sabe que não é, empreender não é fácil. Ainda mais para mulher, numa área que você escolheu empreender, que é predominante por homens. E ele falou, não que eu seja preconceituoso. Eu falei, você nem precisa completar. E aí ele entregou a minha carteira nesse dia e falou para mim, mas se você der certo na contabilidade, a gente se encontra por aí. Então, assim, foi mais uma vez que eu podia ter ouvido tudo isso e falado, realmente não é para mim. O que eu tô fazendo na minha vida? Não. Ele falou o que ele quis, eu ouço da forma que eu quero. Então, realmente, eu tenho o meu próprio, o meu fati tradutor, entende? Nossa, muito importante isso, né? A pessoa fala o que quer, mas você vai entender da forma que você quer entender. Exatamente. Isso é muito saudável, né? Acho algo muito interessante, porque você transforma qualquer situação, você traz, né? Sim. Mesmo que ela seja ruim, você consegue transformar ela de um lado positivo pra te ativar Extrair pro próximo alguma coisa nível, né? boa, né? É procurar preciso. olhar o lado bom das coisas. Tudo tem um lado bom. Tudo tem um lado bom, a gente só precisa treinar o nosso olhar. Porque enquanto a gente ficar focado somente naquelas coisas negativas, igual hoje, para mim faz total sentido o não. Mesmo eu, Sara, na minha humilde, né, noção, vou voltar a fazer aquilo que eu amo fazer,
o não persistiu. Por quê? Não me cabia mais ali, não era aquilo que Deus queria que eu fizesse mais. Ele estava me levando para gerar transformações nessa proporção. Então, se eu não tivesse me afastado das minhas atividades no CLT, todo esse processo não teria acontecido. A gente nem estaria A aqui. gente nem estaria Às vezes aqui. você frustra no seu, no seu objetivo, você fala, nossa, acho que fui frustrada. Mas às vezes não é uma frustração, né? É algo que vai nascer, vai inovar, né? Como fosse, né, dentro, né? O não de Deus também é assim, para outras oportunidades. A gente só não, naquele momento, não entende que aquilo era a melhor coisa para mim. Entendeu? Hoje faz total sentido. Acompanho o desenvolvimento do meu filho. Ele tem natação 2 vezes por semana e eu estou lá presente nas 2 vezes na natação. Eu busco ele na escola todos os dias. Tenho tempo com ele. A gente tem o nosso momento de leitura vendo o sol se pôr. Mas isso nada aconteceria se eu estivesse lá dentro do CLT, em 4 Sara, paredes. e você também, você começou a trabalhar com isso, você estava grávida, né? Eu estava grávida. Nossa, olha que coisa interessante. Às vezes a pessoa, não, eu tô com uma gravidez, agora eu não vou conseguir cumprir meu objetivo. Eu fui mandada embora do emprego. Olha quantas situações vocês passaram. Sim. E vocês conseguiram absorver o melhor daquilo para hoje mentorear pessoas, né? Porque Exato. vocês, por ter superado e observar de uma forma construtiva, vocês conseguem mentorear pessoas hoje que às vezes está numa situação assim, igual eu falei, né? Às vezes você deixou de lado algum projeto, algum sonho, algum objetivo. Porque, né? A gente fala, a gente que é mulher, né? Mãe, fala, nossa... Quando eu fiquei grávida do meu filho também, eu tava querendo entrar na Volkswagen. Falei, nossa, eu vou entrar, fiz entrevista. Tava tudo encaixado, tudo certo. Mas eu tava grávida do meu filho. Mas eu entendo que hoje foi a melhor coisa que eu fiz. Gente, não tem, primeiro que, né, o filho, né, que não tem preço, mas por outro lado também, eu desenvolvi tanto em outras áreas. Ele tava com 6 meses, eu comecei a trabalhar na área da moda, que eu amo, né? Quem sempre trabalhou com a moda, desde criança minha mãe trabalhava na área da moda, né, com confecção. E eu entrei numa loja, depois que ele tava com 6 meses, sobre atacado de moda, e ali, nossa, eu me apaixonei. Né? Eu fazia algo que eu amava. E depois eu comecei a trabalhar pra mim mesma, na confecção, né? Trabalho com uniformes e... moda também feminina, camisetas, né, para eventos. Então, assim, para mim foi algo extraordinário, né? Sim. Talvez se fosse ali, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje, né? Então, Exatamente. a gente tem que ter bons olhos, né? Agarrar as oportunidades e não olhar pro negativo. Não ficar se Mas o que tem no vitimizando, positivo naquele momento que parece negativo, né? Sim. Naquele momento É negativo. difícil ver, porque assim, vou falar pra você que é fácil, bate pronto assim. Não, demorou um tempo pra Mas, eu Sara, entender. eu queria perguntar pra vocês assim, você foi sozinha, você e Deus, ou teve auxílio? Falou, não, a minha família foi uma base pra isso, elas conseguiram abrir meus olhos. Porque às vezes é isso, né? Às vezes a pessoa fala, não, foi sozinha, só eu e Deus. Porque Deus, ele usa pessoas, né? Sim. E principalmente a família, que é uma base. E nessa época difícil pra vocês aí, você que levou, né, um não à empresa e você também, né? E foi só vocês mesmo ou a família foi... Não, a Abriu família abriu essa visão pra vocês? a A família- nossa família, ela é fora da curva. É fora da curva. É a nossa base, porque assim, as pessoas falam muito de prioridades, né? A gente fala pilar estrutural. Porque prioridade você pode mexer. Então, por exemplo, o que é a prioridade no meu dia hoje? A prioridade do meu dia hoje é levar minha mãe numa consulta, é ir num programa, é atender um cliente. Se acontecer qualquer coisa, eu vou mudar essas prioridades. Então, tipo, eu vou colocar essa outra coisa aqui de manhã, esse outro aqui eu vou encaixar no meio da tarde. Prioridade você inverte. Agora, pilar estrutural, estrutura você fortalece. Então, hoje a nossa fortaleza, nossos pilares estruturais é Deus, é a nossa fé, né? Que é em Deus. A gente tem a nossa família, saúde e o trabalho. Sem inverter essa ordem. A gente não consegue. Porque se não fosse a nossa família, nós não seríamos metade do que nós somos. Eu acho Se a que em gente não princípios tiver. e valores, né? Quando você valoriza o que passou, né? As Sim. bases, eu creio que isso é o trampolim pro seu É o crescimento. trampolim. Que às vezes as pessoas, ela deixa de valorizar Sim. a raiz, né? Onde começou tudo. Sim. E eu sempre também acho isso muito importante. Quando você começa a valorizar isso, em primeiro lugar, Deus, né? A base familiar. E as pessoas que te mentorearam de uma forma, Sim, você aprendeu, com você certeza. tem. Por mais que às vezes você Né? tenha frustrações, você valorizar aquele lugar que te deu uma oportunidade. Com certeza. Eu acho que isso faz toda a diferença. Faz todo E eu mundo. queria também que vocês passassem para nós aqui. Vocês também trabalham com palestras, né? Sim. Fazem eventos, né? Sim. A mentoria também de vocês, ela é online e presencial. Como que funciona?
Aí depois eu quero que vocês também passem as redes sociais de cada uma de vocês, como as pessoas podem encontrar, porque o trabalho de vocês é extraordinário, gente. Eu que não sou desse nicho, dessa área, eu tô, assim, impactada. E eu quero que você fale um pouquinho também do que vocês fazem fora, né? Como que é o trabalho de vocês, os eventos, palestras. Perfeito. Então, os nossos eventos, nós fazemos eventos presenciais, que é com o projeto dentro da nossa comunidade, que é a comunidade Unindo Mulheres. Então, esse evento presencial, a próxima edição vai ser em novembro. Então, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Então, é em novembro, acontece aqui em Alphaville. E aí, a gente tem um outro projeto que é com foco só para contadoras, que é o Conecta Contábil, que é onde a gente divide estratégia, tanto no Unindo Mulheres quanto no Conecta Contábil, são estratégias que eu e a Sara validamos na gente e que trouxe resultado. Então, a gente valida na gente, a gente testa, ela testa no negócio dela, testa no meu negócio, isso daqui trouxe resultado. Então, esse daqui merece ser replicado e é quando a gente entrega para essas mulheres. Então, o nosso projeto com as mulheres é exatamente isso, para que elas não tenham a mesma dificuldade que a gente teve. A gente entendeu que o nosso servir é justamente isso. Até a nossa geração foi muito difícil. Após a nossa geração não vai ser tão difícil, porque a gente está aqui justamente como um canal de transformação. Se a gente não serve, a gente não serve. A gente realmente não serve para viver. Então, assim, nada. é muito prazeroso essa questão. E com relação à nossa mentoria, então a minha mentoria, ela acontece tanto no online, porque eu tenho mentoradas espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil. Então, é uma forma que eu consigo ensinar essas mulheres a empreender na contabilidade. E agora eu estou para startar um projeto em que, além de mentorar contadoras, eu também vou mentorar empresárias, porque tenho acompanhado, eu decidi furar essa bolha da contabilidade, então eu tenho visto muitas coisas no mercado em que eu consigo que hoje a minha empresa de contabilidade, ela não entrega só a contabilidade tradicional. Então, eu tenho hoje, dentro da minha empresa, estratégias, pacote de estratégias para alavancar negócios. Então, por isso que eu estou prestes a startar isso. Exato. E aí, na comunidade Unindo Mulheres, o @ é Unindo Mulheres no Instagram. A partir de lá, você vai conseguir ter o acesso para poder entrar dentro do grupo WhatsApp da comunidade fechada. E no meu perfil na rede social ali, a mentoria, como que ela funciona, ela é algo individualizado, é personalizado. Então, eu vou ouvir a sua necessidade e traçar um plano estratégico para que você consiga, de fato, o objetivo, que é aumentar o seu faturamento e, através disso, transformar mais vidas ali no digital, ok? Para saber mais, é só entrar lá dentro do meu perfil do Instagram. Eu sou Sara Alves, o @ e a gente vai conversando para poder fazer todo o alinhamento devido. E eu acabei esquecendo de falar o meu perfil, né? @FatiSantos. É isso aí. É em todas as redes sociais. Eu quero agradecer a vocês, foi momentos importantíssimos, né? E no programa Chaves do Sucesso, não perca o próximo programa também, vai ter outros convidados super especiais, mas eu tô super feliz, nossa, e eu creio que contadores, contadoras, ou de qualquer outro nicho de empreendedorismo, empresários, pode entrar em contato com elas aqui, que vai dar um show, viu? E eu quero agradecer. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de contar um trecho da nossa história. É, sim. Obrigada. Obrigada.